Anatomia dental. Hoje eu e você vamos identificar todas as partes do dente e vamos entender um pouco das nomenclaturas usadas aí dentro da odontologia para identificar de qual dente nós estamos falando. Então vamos lá. Essa aqui é uma imagem do dente dele fechadinho, assim como ele é, assim como nós vemos. E as primeiras estruturas que nós vamos identificar são duas estruturas muito simples, a coroa e a raiz. Você consegue identificar aqui que a coroa é essa parte do dente, a parte que a gente vê quando a gente sorri? E a raiz é essa parte do dente, a parte que está dentro da gengiva e que não é possível ver se a gente não tiver um recorte. E além da coroa e da raiz, a gente tem a divisão. E essa divisão entre essas duas estruturas se chama colo. Existe o colo clínico, que é a divisão entre o cemento e o esmalte. Existe o colo anatômico, que é o que segue a linha gengival. E também existe o colo cirúrgico, que quer dizer da estrutura que está fora e a estrutura que está dentro do osso. Dito isso, vamos abrir o dente para vocês entenderem aí do que a gente está falando. Então, o esmalte do dente é toda essa parte que reveste a nossa coroa. A próxima camada é a dentina e a camada seguinte, que é onde passa nervo, que é onde passa sangue, que é onde tem a vida do dente, é a famosa polpa. Aqui a gente consegue identificar as estruturas da raiz. Então, o que vem por fora é o cemento. Por dentro, nessa parte mais amarelada, vem dentina, tanto na parte da coroa quanto na parte da raiz até o final. Aqui eu tenho polpa desde essa parte interna da coroa até lá embaixo no finalzinho da raiz do dente. Aqui eu vou ter o epitélio gengival, o periodonto, que é essa parte gengival que também reveste todo o perímetro da raiz. Essa parte branca que vocês estão vendo por fora é o osso. Então, para ter certeza que a gente entendeu, um desenho sem os nomes. A primeira coisa que a gente vai identificar, coroa e raiz. Divide aqui no meio, temos o colo. Aqui para cima, essa primeira camada do dente, revestindo ele, é o esmalte. Aqui, dentina, até embaixo. E aqui, polpa, até embaixo. Lembre-se sempre que a polpa é a parte da vida. Então, se você não tiver conseguido identificar, o esmalte fica por fora, que é o que protege o nosso dente, né? E a polpa fica lá dentro, o mais dentro possível do dente, que é onde tem a vida dele. E aqui é a dentina. Aqui na coroa, o que vai revestir a coroa não vai ser o esmalte, vai ser o cemento. Essa parte interna é a mesma dessa aqui, então é dentina. E essa parte mais interna é a mesma dessa aqui, então é polpa. Aqui eu tenho gengiva, periodonto. E aqui o osso. A partir do momento que a gente entende a anatomia do dente, que a gente entende qual é o nome de cada parte, e em seguida a gente pode falar das funções, mas no momento a gente está falando da anatomia, então do nome de cada partezinha. Vamos para a próxima etapa. Aqui eu tenho uma boca cheia de dentes. E aí, quando eu quero falar de um dente específico, fica muito difícil, porque aqui eu tenho incisivo central, aqui eu tenho incisivo central. Aqui eu tenho incisivo lateral, aqui eu tenho incisivo lateral. Assim como embaixo. Aqui eu tenho caninos. Aqui eu vou ter todos os dentes de um lado e do outro, em cima e embaixo. Então, para facilitar conversar sobre isso, especificar qual é o dente e não haver confusão, os dentes são enumerados. E como que eles foram enumerados? A estrutura da boca... Deixa eu chegar mais pra cá, que eu tô bem na frente, né? A estrutura da boca, ela foi dividida em 4 quadrantes. Então, você imagina aqui um sorrisão e ele dividido no meio na vertical e no meio na horizontal. Então, aqui eu vou ter 4 quadrantes.
Na direita é que começa a contagem. Então, 1, 2, desceu, 3, 4. Sempre começa da direita. 1, 2, 3, 4. A minha direita ou a direita do paciente? A sua direita, porque o paciente vai estar deitado aqui, ó. Né? Aqui tá a cadeira. O paciente está deitado aqui. Então, a direita dele é a mesma sua direita. Quando você olhar no caderno, que é igual você tá olhando aqui no papel, aqui é a esquerda e aqui é a direita, né? Você tem que colocar, então, como se fosse o papel no seu colo. Isso me trouxe uma super confusão no momento que eu fui aprender sobre isso. Então, para ficar muito simples e muito fácil, é só você entender que divide vertical, horizontal, 1, 2, 3, 4. Começa da sua direita. Os incisivos, eles são sempre o número 1. Então, eu tenho 11, 21, 31 e 41. Os incisivos laterais são o número 2. Então, eu tenho 12, 22, 32 e 42. Os caninos são o número 3. Então, eu vou ter 13, 23, 33 e 43. Primeiro pré-molar, número 4. Então, eu vou ter 14, 24, 34 e 44. Segundo pré-molar, 5. E assim vai até o número 8. Então, eu tenho de 1 a 8 em cada quadrante. Se esse é o quadrante número 1, o primeiro dente do quadrante número 1 é o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu estou no quadrante número 2, o primeiro dente é o 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esse não tem o siso. 28. Inferior. Desci para o quadrante número 3. Se eu vou começar aqui no quadrante número 3, aqui, eu vou ter 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Aqui eu já consigo ver o siso. Se eu tô no quarto quadrante, eu vou ter 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Certo? Então, todos vão de 1 a 8 com o número do quadrante na frente. Então, o número do quadrante é 1, o primeiro dente é o 11. Certinho? Não tem erro. Então, sempre que você for falar que o paciente está com alguma cárie no dente, no incisivo central direito, você vai falar que o paciente está com o dente número 11 cariado. Para que a gente entendesse isso de uma maneira muito fixa na nossa mente, a nossa professora nos pediu um caderno de desenho e a gente desenhou o quadrante, desenhou os dentes e enumerou. Depois de ter feito isso, gente, não teve erro nunca mais. A gente nunca mais se confundiu, a gente nunca mais teve problema. É só entender que a contagem começa da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. E quais são os nomes dados aos dentes? Então, eu vou ter os primeiros dentes, esses aqui da frente, tanto em cima quanto embaixo, que se chamam incisivo. Os 4 de cima e os 4 de baixo vão se chamar incisivo. Mas eu tenho o incisivo central, que é o grandão do meio, incisivo central, que é o menorzinho do meio, e eu vou ter os incisivos laterais, que são esses que ficam logo ao lado do incisivo central. Depois do incisivo, vem os caninos. E os caninos são esses dentes um pouco mais pontudos, são os dentes de vampiro. E a gente vai ter caninos em cima e embaixo. Um par em cima e um par embaixo. Depois vem o primeiro pré-molar. O primeiro pré-molar é esse dente que vem logo ao lado do canino, tanto em cima quanto embaixo. Ele já é um dente um pouco maior, ele já é um dente que possui cúspide, tá vendo? Ele não é mais incisivo, ele não é mais esse dente de abocanhar as coisas, certo? Então, ele já é aqui um dente com um pouco mais de estrutura, com oclusal, né? Que é esse local de encontro entre um dente e o outro, esse local onde acontece a mastigação.
Do lado do primeiro pré-molar, eu tenho o segundo pré-molar. O segundo pré-molar, ele vai acompanhar o primeiro pré-molar, tá vendo? Ó, eles são parecidos. E aí também tem um par embaixo e um par em cima. Depois disso, eu venho com os molares, que são os 3 últimos dentes da nossa boca. Então, eu tenho primeiro, segundo e terceiro molar, que são aqueles dentes que têm mais raízes, são aqueles dentes maiores, que têm mais cúspides, e inclusive o último deles, que é o terceiro molar, é o famoso siso, que a maioria das pessoas acaba tendo indicação para extração. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Então aqui a gente consegue ver claramente nessa boca, que eu escolhi justamente por conta disso, que esse é o primeiro molar, esse é o segundo molar e esse é o terceiro molar, que são os dentões da nossa boca. Olha o tamanhozão desse lugar da oclusal, que é a parte de mastigar, macerar os alimentos. Então, tudo isso eu vou ter em cima e embaixo e vou ter de um lado e do outro. Por isso, tamanha importância da gente entender os quadrantes e as numerações para que não haja confusão. Já imaginou se chega um dentista e fala: vamos extrair o segundo molar do lado direito. Eu tenho o segundo molar do lado direito em cima e embaixo. Então, poderia acontecer do profissional extrair o dente errado. Então, para não haver sombras de dúvidas, a numeração é muito importante, juntamente com a nomenclatura, assim a gente não erra. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre a anatomia de cada um desses dentes específicos. Todos eles possuem toda essa estrutura, porém, existem diferenciação entre cada um desses dentes, justamente porque cada um deles tem uma função diferente dentro da nossa boca. Então, quando eu for falar sobre a anatomia de cada um desses dentes, a gente também vai conversar sobre a função de cada um deles. Por quê? A função ajuda muito a entender o porquê daquela anatomia. E aí eu venho com o desenho de cada um, vou mostrar ele de um lado, do outro, de cima, de baixo, a raiz. A raiz deles é diferente também. Não é igual aqui no desenho. Por exemplo, eu tenho um dente aqui que não é igual a esse outro dente aqui. Mas essa anatomia dental geral, ela vai explicar tanto sobre esse dente quanto sobre esse dente. Então, a gente vai entender que por mais que exista essa anatomia geral, existe a anatomia específica de cada um dos dentes. E é muito legal, essa matéria é muito interessante, principalmente quando a gente vai dentro do laboratório, vai aprender a fazer restauração, fizemos em cera também, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Peraí que eu vou pegar o modelo que eu fiz. Vendo esse modelo aqui, ele veio com alguns dentes que estavam faltando a estrutura. Então, a gente aprendeu a fazer eles em cera e ficou muito legal. Ficou muito massa. A gente aprendeu a fazer o incisivo central, aprendeu a fazer canino, aprendeu a fazer primeiro pré-molar, segundo molar. Foi bem legal essa aula. Eu gostei muito dessa prática, foi uma prática em laboratório. Mas antes da gente vir para essa parte de saber como fazer o dente em si, em resina, por exemplo, a gente começa fazendo em cera para treinar, a gente tem que entender toda essa estrutura, a gente tem que entender toda a nomenclatura, todas as funções, para que a gente possa fazer um dente que seja funcional dentro da boca do paciente. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários, um curtir e manda pros seus amigos que também estão estudando essa matéria. Um beijo, até semana que vem.